Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio do canal FSN Cursos Online. A gente vai começar uma série de vídeos falando de CSS Grid Layout. E é muito simples e muito fácil trabalhar com CSS Grid. Basta a gente entender que todos os elementos, todas as divs que vão fazer parte do nosso sistema de grid do CSS só precisam estar dentro de uma div principal. O que acontece é que a galera começa a se confundir no CSS quando a gente começa a acrescentar aquelas tags semânticas, quando a gente começa a trabalhar com aquela estrutura hierárquica de tags, a galera se confunde. Qual propriedade eu coloco na div pai, na div filho? Eu coloco na div filho essa configuração, na div pai, mas vocês vão ver. Primeiro, eu vou mostrar para vocês nas divs, bem simples, para a gente poder entender o conceito, e logo na sequência eu mostro na prática como que a gente começa a criar os layouts utilizando o CSS Grid. Vocês vão ver que é muito simples, não é nem um bicho de 7 cabeças, beleza? Eu vou usar aqui o VS Code como editor de códigos, e a gente vai começar aqui, pessoal, criando o arquivo index.html, e aqui dentro, simplesmente o HTML 2.5, dou um tab, aqui a gente já troca o EN para PTBR. O basicão aqui do HTML e CSS não vou ficar explicando, tá, pessoal? Porque vocês já precisam conhecer pelo menos o básico para saber, né, trabalhar com CSS Grid, beleza? No título, eu vou colocar CSS Grid e aqui do lado a gente já vai vendo o resultado, tá? Eu vou criar aqui também um diretório chamado CSS, dentro dele um arquivo chamado style.css. A gente já importa ele aqui para o nosso HTML, deixar comentado aqui, ó, CSS, e eu coloco link 2.css, dou um tab, ele já dá o mesmo nome ali, basta eu colocar o diretório e a barra, ele já encontra o arquivo, beleza? Então vamos lá, se a gente precisa de uma div pai, que vai armazenar todas as divs filho, que vão fazer parte do nosso sistema de grid, eu vou criar essa div pai então com o nome de, aliás, uma div com a classe container, tá? Então, ponto container, dou um tab, e aqui dentro vão ficar as minhas divs filho. Eu vou criar uma div com o nome de item, né, com a classe item, e aqui eu vou colocar item 1, beleza? Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, para duplicar aqui, item 2, Ctrl C, Ctrl V, item 3. A gente já tem um resultado aqui no browser aqui ao lado. No CSS, pessoal, eu vou começar só resetando essas margens aqui, margem 0, padding 0, para a gente poder visualizar tudo melhor. Então a gente tem duas classes lá, né, que a gente vai trabalhar. Já vamos colocar aqui, ó, a div com a classe container e as divs com a classe item. Beleza. A configuração que a gente vai fazer para especificar, pessoal, a nossa configuração de colunas e linhas e tudo mais, a gente faz sempre na div pai. A gente faz algumas outras configurações também, dependendo da forma que a gente vai utilizar o sistema de grid do CSS. Mas nesse exemplo aqui, é assim que a gente faz, tá? É o exemplo mais simples possível de CSS Grid, é esse primeiro que eu vou mostrar. Vamos lá, e na sequência das aulas a gente vai avançando, ok? Aqui, bom, antes deixa eu só configurar aqui essas divs com a classe item, só para a gente poder visualizar melhor. Vamos colocar aqui um background color. Vou colocar um Steel Blue, que é um tom de azul que eu gosto. E a cor da letra, vamos colocar branco. E por último só um padding aqui. Um padding de 10 pixels em cima e embaixo e 20 pixels nas laterais. Só para visualmente ficar melhor para a gente enxergar aqui. Na div pai, que é a div com a classe container, pessoal, a gente vai colocar a propriedade display com o valor grid. Visualmente nada acontece na tela, que a gente só informou que a gente vai trabalhar com display grid, mas não informamos o tamanho de cada uma dessas divs que estão ali. São 3 divs que a gente precisa informar qual é o espaço que elas vão ocupar. E a gente faz isso como? Com o grid template columns. Ok? Agora a gente informa, é simples, é só informar qual é o tamanho de cada uma dessas divs. Primeiro, eu vou informar aqui usando unidade de medida fixa, aqui em pixels. 100 pixels vai ser o tamanho da minha primeira div, e podem ver que já mudou ali para 100 pixels, e eu não informei o tamanho das outras duas divs, mas automaticamente o CSS já fez com que as outras divs herdassem as características da primeira. E vejam bem que as divs estão uma embaixo da outra ainda. Por quê? Porque eu só especifiquei uma div aqui nessa linha. Então, vamos lá. Eu quero que a segunda tenha 200 pixels,
Podem ver que agora a segunda div já veio para o lado, está na mesma linha, e a terceira div eu quero que tenha 300 pixels, ok? Tá um pouco difícil para a gente ver ali, porque está tudo grudado, né? Vamos colocar uma margem aqui entre uma div e outra, com o grid gap, né? Na verdade funciona como se fosse uma margem mesmo, por isso que eu falei isso, tá, pessoal? Grid gap de 1 pixel. Então ele coloca uma margem ali entre as colunas e entre as linhas. Fácil entender até aqui, né, pessoal? Simplesmente eu coloquei que a primeira div deve ocupar 100 pixels, né, no espaço ali da tela, a segunda div deve ter 200 pixels e a terceira div 300 pixels. O único problema de trabalhar com pixels nesse caso aqui é que elas têm um tamanho fixo, né? Então se eu diminuir o tamanho da tela, vai extrapolar ali, né? Então a gente pode trabalhar, na verdade, com unidade de medida relativa, que é em porcentagem, ou unidade de medida fracionária, que é o terceiro modo que a gente vai ver. Eu vou mudar aqui, porque isso aqui não tem nem muito o que explicar, pessoal. Mais simples que isso, só andar para frente. Vamos lá. Eu vou dizer que a primeira div vai ter 25% da tela, a segunda também, e a terceira div vai ter 50% da tela. Olha como é fácil entender. Perceberam? Primeira div 25%, segunda 25% e a terceira 50% da tela. Muito fácil. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10% da tela, ok, vai ocupar 10% da tela a terceira div. A terceira forma de especificar o tamanho aqui das colunas é em modo de fração, que é abreviado por FR. Como que eu faço isso? Suponhamos que eu quero que as três divs tenham o mesmo tamanho. Vou colocar um FR, um FR e um FR. Olha como é simples. Não precisa ficar se preocupando muito com o que é FR, é fração, ok? Então vamos lá, mas suponhamos que a segunda div, por exemplo, eu quero que tenha um tamanho maior. Então é muito fácil entender. Então eu quero que ocupe o dobro do tamanho, por exemplo, ou o triplo, o quádruplo do tamanho. Vou colocar 2FR. Já deu para ver aqui no browser que a segunda div está ocupando 2 vezes o tamanho dessas outras divs, da primeira e da terceira, que tem 1FR. Se eu quiser que seja maior ainda, eu vou colocar 3. Podem ver que vai ocupar um espaço maior ainda. 4FR. Podem ver que a primeira tem 1 FR, a segunda div tem 4 e a terceira também tem 1, igual a primeira. Legal. Vamos voltar com 1 aqui. Se eu acrescentar mais um aqui, pessoal, 1 FR, ele vai acrescentar um espaço vazio para que eu coloque mais um elemento ali. Porém, eu não tenho nenhuma outra div, nenhum outro elemento dentro da minha divpy para ocupar esse espaço. Então ele coloca um espaço vazio. Porém, se eu colocar mais uma div aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser o item 4, eu tenho agora uma div para ser acrescentada ali, ó, ok? E ela só apareceu ali, pessoal, porque eu informei qual é o tamanho da quarta div, do quarto elemento. Se eu não tiver, ele vem para baixo, ok? Vamos fazer o seguinte, eu tenho 4, certo? Eu só informei o tamanho de 2 divs. Então, automaticamente, as outras duas que eu não informei, elas vêm para baixo, como vocês podem ver na tela aqui. Agora, suponhamos que a segunda div tenha o tamanho de 3FR. Percebam o que acontece. O item 4, que é a div número 4, ela herdou as características da div de cima. E o item 3, que é a terceira div, herdou as características do item de cima. É assim que funciona quando a gente não informa o tamanho, ok? Agora, vamos voltar aqui com um FR, um FR e um FR. Vocês podem ver que eu quero que todas as divs tenham o mesmo tamanho. Porém, existe uma repetição aqui, né? Eu escrevi 4 vezes. Quando a gente tem várias divs, 3, 4, 5, 6, tudo do mesmo tamanho, não há necessidade de a gente ficar repetindo. A gente pode utilizar aqui o repeat. Repeat. E quantas divs eu tenho? 4. Então, vou informar 4 aqui, vírgula, o tamanho, 1FR. Podem ver que o resultado é exatamente o mesmo. Agora, suponhamos que a quarta div, a última, eu quero que tenha um tamanho diferente. Eu quero que ela tenha 2 vezes o tamanho das divs, ou 3 ou 4 vezes o tamanho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que as 3 primeiras divs vão ter o tamanho de 1FR. Então, eu vou apagar esse 4 e vou colocar 3. E fora dos parênteses, eu informo qual é o tamanho que a quarta div vai ter. Por exemplo, 3FR. Ok? Podem ver que as 3 primeiras divs têm o tamanho de 1FR. Ok? E a última tem o tamanho de 3FR.
ok? Só não se confundam aqui, tá, pessoal? Esse número 3 aqui é a quantidade de itens, a quantidade de divs que eu tenho aqui, a quantidade de elementos. Eu tenho 3 no tamanho de 1FR. Esse 3 aqui é apenas o tamanho que essa div vai ocupar utilizando a unidade de medida fracionária. Qual é o tamanho em fração que essa div vai ocupar? No caso aqui vai ser 3 em relação a essas outras aqui. Beleza? Se eu colocar 2, enfim, vai ocupar um tamanho menor, vai ocupar 2 vezes o tamanho. Beleza? Fácil entender, né? Mais fácil que isso, pessoal, que eu vou falar, é só andar para frente, né? Agora, lembrando, essa aqui é uma das formas de você posicionar os elementos na tela utilizando o CSS Grid. Existem outras formas que a gente vai ver no decorrer das aulas, tá? Essa é a forma mais simples. Mas suponhamos que a gente não quer isso, tá? Vamos deixar assim, só para a gente entender. Vamos colocar aqui 4FR mesmo, só para... Vamos ficar no basicão por enquanto. Agora, como que a gente pode, por exemplo, usar essa forma mais simples possível que eu acabei de mostrar para vocês para criar um layoutzinho bem básico? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vou fazer o seguinte, eu vou fechar esses dois arquivos aqui e eu vou criar um outro arquivo HTML aqui, ó, que vai se chamar galeria. Galeria.html. Vou criar meu HTML5 aqui. Vou colocar aqui no lugar do em o PTBR e aqui eu vou colocar galeria. Beleza? Eu vou... Ah tá, ele já está utilizando esse daqui. Eu vou fechar esse navegador porque eu estou utilizando aqui o Live Server, tá, pessoal? Então eu vou fechar aqui. O Live Server, na verdade, vocês podem até instalar aí. Conforme você vai digitando o conteúdo, tanto no HTML como no CSS, você não precisa ficar atualizando o browser, né? Automaticamente ele já vai atualizando em tempo real. Vou clicar aqui em Go Live, é o Live Server, tá? Uma extensão do VS Code. Eu clico e ele já vai abrir aqui para mim. Pronto, já abriu aqui do lado. Só colocar aqui. Quando você clica em Go Live, ele vai abrir, obviamente, né? O resultado da tela do arquivo que está aberto, tá? Como eu estou com o galeria.html aberto, então é esse que ele abriu aqui, ó, galeria. Tá vendo o título aqui em cima? Galeria, beleza. Eu vou criar aqui, dentro do CSS, um arquivo chamado galeria também, para a gente não se confundir. Galeria.css, beleza. E aqui eu já importo também, tá? Vamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender, o simplão de tudo. Vamos lá. Link 2.css. Aqui, CSS barra galeria, né? Galeria.css. Legal. Eu vou ter aqui uma div py, ponto container, vamos fazer assim, ponto galeria, para ficar mais fácil de entender. E eu vou ter algumas divs aqui que vão armazenar, por exemplo, as minhas fotos, uma galeria de fotos, ok? Então vamos lá, ponto fotos. Simples assim. Opa, digitei fotos errado. Beleza? O que eu vou fazer? Lá no CSS, vamos lá, resetar as margens. Margem 0. Padding 0. Legal. Eu tenho aqui a minha div com a classe galeria. Ok? Só para a gente enxergar, vamos formatar ponto fotos aqui. Colocar background color steel blue, só para a gente enxergar, depois a gente apaga, tá? O que a gente vai ter aqui, ó? Display grid, que foi o que a gente acabou de fazer, certo? E o grid template columns. Grid template columns. Vamos colocar um FR, um FR, um FR. Só que a gente não tem nada ali na tela ainda, né? Vamos vir aqui, ó. Foto 1, Ctrl C, Ctrl V, foto 2, Ctrl C, Ctrl V, foto 3, por enquanto assim, só para a gente poder enxergar. Tá ali, né? Vamos colocar aqui um grid gap de 1 pixel. Legal. Só que é o seguinte, eu quero um total de 9 fotos. Vamos fazer isso então? Eu tenho 3 aqui já, né? Ó.
deixar separado assim, fica mais fácil, né? Já estão lá, os 9 elementos, as 9 divs. Vamos fazer o seguinte, vou clicar aqui para apagar esses, só para a gente poder ver, né? Então, segura o Alt, segura a tecla Alt e vai clicando em cada um aqui, ó. Só para a gente apagar tudo de uma vez, tá? Colocando um cursor em cada um. Beleza. Foi só para a gente poder ver ali, estava tudo ok. Apaga e coloca a tag MG, dou um Tab. Eu coloco, agora falta o seguinte, eu já separei algumas imagens aqui, peguem 9 imagens no mesmo tamanho, por exemplo, 800 por 600, essas imagens, inclusive eu até tenho elas aqui, ó, já tinha separado, cadê, tá aqui em Downloads, vou pegar todas essas 9 imagens, vou dar um Ctrl C, vou entrar aqui em Documentos, na pasta do nosso projeto, ó, CSS Grid, vou criar uma pasta nova chamada Images, dentro dela, eu vou colar essas imagens. Então já tenho aqui dentro do VS Code o diretório de images com as imagens aqui, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui em SRC, de novo aqui, ó, só segurar a tecla Alt aqui do seu teclado e você vai clicando aqui dentro das aspas, tá? Ó, pra gente colocar de uma vez só, né, o caminho aqui. Images, barra, tá lá, imagem 1, imagem 2, imagem 03, já coloco aqui, eu só vou trocar aqui o nome do arquivo, vou deixando a sequência 01, 02, 03, só faltou aqui, né? Tirei as aspas ali sem querer. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Toda a imagem, toda a tag IMG que está dentro de galeria e fotos, dentro da div galeria e dentro da div com a classe foto, a gente coloca que vai ter 100%. É simples. Então, ó, vamos lá, ó. Ponto galeria, a gente especifica, né? Ponto fotos, porque senão toda a tag MG vai ter essa formatação e não é o que a gente quer. Width de 100% e o high, só para garantir, 100% também. Beleza? Olha o que a gente tem. Vou até colocar aqui, ó, só para dar um efeitozinho, né? Ponto 6, sei lá, a opacidade. E tudo isso aqui de novo. Ponto fotos, 2 pontos hover, a gente coloca aqui a opacidade, vai ser 1, só para a gente ver aqui um efeitozinho. Então, o que a gente fez? Olha só a configuração aqui simples, usando o CSS Grid. A gente tem uma galeria de imagens simples, usando aquele exemplo que eu passei para vocês de CSS Grid, simplesmente informando qual é o tamanho de cada div. No caso, todas elas têm o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, dessa galeriazinha, não seria interessante, pelo menos ao meu ver, depende do que você quer fazer, colocar, por exemplo, um tamanho de div diferente, 2FR, por exemplo, a terceira. Por quê? Porque as duas primeiras vão ficar mais espremidas, a não ser que você queira esse efeito, obviamente. Por isso que eu falei, cada forma de posicionar os itens na tela utilizando o CSS Grid vai depender muito do que você quer fazer. Vou voltar com o FR aqui. Ok? Vai depender muito do que você quer fazer. E a gente vai ver as outras formas também. Tem grid template áreas, tem grid área, enfim, tem várias formas. E aqui, como eu informei para vocês, a gente não precisa repetir. A gente pode utilizar aqui o repeat. Repeat. Tenho 3 divs, então 3,1 FR. Ok? Feito isso, já está aqui. E como eu estou utilizando unidade de medida relativa, que é flexível, se a gente diminui aqui, né, ou aumenta o tamanho da tela, né, as divs vão se adaptando ao tamanho da box total, que é o meu navegador aqui. Beleza? Olha que simples. Então, eu não vou colocar todas as formas de utilizar o CSS Grid nessa única aula, porque senão é muita informação. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Como aprender CSS Grid em 15 minutos, em 30 minutos? Bem legal. Conteúdo top até da galera. Só que eu prefiro que vocês pratiquem primeiro. Pratica, coloca outros conteúdos, coloca um H1 com um texto, do lado você põe uma foto. Vai praticando, vai testando, porque assim você memoriza e você aprende assim, ó, rapidão. Beleza? Aí na próxima aula a gente vai ver as outras formas de posicionar os itens na tela utilizando o CSS Grid e até montando layouts mesmo completo, tá? Toda a estrutura nave, sidebar, a side, conteúdo, rodapé e tudo mais. Beleza? Bora!